Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42, no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também aqui para a nossa reflexão sobre esperança a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada. E a vida deles, a vida de Agar e de Ismael,
foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu os seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém? Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez, como ela, você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje, o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti
permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão creu contra a esperança, dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape, a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso. Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém?
Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é o jeito mais fácil de você nos ajudar. E está aqui na descrição do vídeo. Mas tem várias maneiras aqui também. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.